Science and Technology. Estamos on com mais um Science On hoje para falar de uns temas mais interessantes e mais pedido por vocês, a relatividade e os seus paradoxos, como o paradoxo de Gêmeos, dos Gêmeos, né? Sou Pedro Altreto, professor da UFABC, e hoje eu vou citar Henri Poincaré no seu livro A Ciência e a Hipótese. Duvidar de tudo ou crer em tudo são duas soluções igualmente incômodas que nos dispensam ambas de refletir. Bom dia, boa tarde ou boa noite, seja o dia ou o horário que esteja ouvindo esse áudio, seja bem-vindo ao Science On, um projeto de extensão aqui da Universidade Federal do ABC que foca diretamente na partícula elementar da ciência, o cientista. Hoje a gente tem o prazer de conversar com a professora Maria Fernanda Araújo Rezende, que é licenciada em matemática pelo IME, Instituto de Matemática, se não me engano, da USP. Matemática, não pode esquecer estatística, né? Porque é matemática e estatística da USP, bacharelado em física topológica, emaranhamento de partículas e generalizações de modelos de Kitaev pelo Instituto de Física da USP também. É professora visitante aqui com a gente no CCNH, no Centro de Ciências Naturais e Humanas aqui da UFABC, pesquisadora colaboradora no Departamento de Física Nuclear do Instituto de Física da USP, atua nas áreas de Física e Matemática com ênfase em teorias de partículas e campos, computação quântica topológica e aplicações matemáticas à física teórica. Pesquisa temas como quantização de sistemas com vínculos, métodos geométricos da física teórica, confinamento de carga, oscilação de sabores em neutrinos e mecanismos de seesaw. Investiga também a ordem topológica, emaranhamento de partículas e generalizações de modelos de Kitaev voltados à computação quântica. Agora sim, Maria, seja bem-vindo ao Science On. Ô Maria, você é daqui então de Santo André? Eu sou original de fábrica aqui de Santo André. E qual que é o bairro mesmo? Eu moro até que não muito longe aqui da UFABC, do campus de Santo André, num bairro chamado Jardim do Estádio. Não é um pouco mais retirado do centro, mas não é muito longe, como eu disse. Em 10 minutinhos de carro eu tô aqui, tem ônibus que passa e para na porta, enfim, muito fácil chegar aqui. Ô Maria, qual que é a escola que você estudou aqui em Santo André? Dá um alô pro pessoal lá da sua escola. É verdade, né? Eu estudei aqui em Santo André em duas escolas. Eu nasci em Santo André, depois eu viajei por outras cidades. Meus pais gostavam muito, né, de se mudar e tal. Morei até no Rio de Janeiro, mas depois eu acabei voltando pra cá. E aqui em Santo André eu estudei em duas escolas. Eu estudei numa escola chamada Professora Clotilde Peluso, uma escola estadual que fica no Jardim Guarará. E estudei lá da terceira série, da antiga terceira série, que reformulou agora, né? Deu uma mudada aí, a antiga terceira série do primeiro grau até a minha sétima série, e da oitava, que hoje seria a nona série, né? Até o ensino médio, final do ensino médio, eu estudei numa escola aqui na Vila Helena chamada 8 de Abril. Então, alô pessoal, olha eu aqui. E algum professor ou professora de lá te marcou bastante ou nem tanto? Cara, tiveram vários professores que marcaram, sabe? Por exemplo, do Clotilde, teve uma professora chamada Sandra Polishi, e ela me deu aula na sétima série, e foi justamente eu queria estudar coisas, eu sempre gostei de matemática, e eu queria muito somar letrinhas. Eu até fazia isso escondido aos 6 anos de idade, pra ninguém Somar achar que eu tava ficando maluca. Então, tem até um episódio que eu passei, não sei se eu posso contar isso aqui. Claro. Posso? Eu lembro que quando eu tinha uns 6 anos de idade, eu vivia com um caderninho debaixo do braço pra onde eu ia. Férias, tinha um caderninho, tinha um lápis com tabuada. Eu não entendia direito a tabuada, mas eu achava bonito aqueles números ali, né, dando outros números. Eu falava, nossa, que legal. E eu ficava, né, o meu tempo vago, eu ficava escrevendo números nesse caderno e tentando fazer alguma continha. Até que um belo dia eu tava de férias aqui. Eu vim de férias, eu morava no interior, eu vim pra São Paulo passar férias na casa da minha tia. Interior? E o meu tio, interior, era Bragança Paulista. Certo.
E aí o meu tio vendo eu, né, cheia de números ali, falou, ué, mas você não sabe escrever? Aí eu fiquei, né, bateu uma indignação em mim, falei, lógico que eu sei escrever, eu sei escrever, lógico que eu sei escrever. Ele duvidou, eu falei, duvido, ele falou, duvido. Eu falei, como assim você tá duvidando? Ele falou, duvido, eu vou ali na padaria, quando eu voltar eu quero pelo menos o alfabeto escrito nesse caderninho aqui, porque senão você não vai, né, como assim? Você só fica com número, você não sabe escrever. Aí aquilo me deixou mal pra caramba. Eu falei, como assim ele tá duvidando da... Não é possível. Aí eu peguei uma folhinha em branco, comecei a escrever o alfabeto ali, escrevi o que ele queria, mas era muito chato. Falei, nossa, é muito chato, né? Com os números, você combina os números, dá um número mó bonito, mó grande, né? Você faz várias coisas. Com o alfabeto não dá pra fazer tanta coisa assim. Aí eu fiquei olhando para aquele alfabeto, eu fiquei pensando, bom, ele seria mais bonito se desse para somar essas letras, né? Aí eu comecei a somar, eu comecei a colocar A mais B, eu coloquei A mais B igual a AB. Eu falei, não, A mais B não pode ser igual a B, porque o A é o primeiro do alfabeto, o B é o segundo, e juntando assim parece um 12, não faz sentido. A mais B deve ser igual a C, porque o C tá na terceira posição. Aí eu comecei a fazer um monte de coisa ali, até que eu escutei o meu tio entrando no portão, eu falei, cara, ele vai achar que eu tô maluca, né? Porque ele só pediu o alfabeto, né? Onde já se viu um negócio desse? Aí eu rasguei aquela folha, amassei, até tentei comer, eu falei, não, o gosto da caneta tava muito ruim, mas escondi, mostrei só... O papel tava uma delícia. Nossa, o papel não tava no ponto certo. E aí eu e aí eu mostrei pra ele o alfabeto, ele falou muito bem, né? E eu fiquei com aquele papelzinho ali escondido, joguei fora depois, mas eu fiquei pensando nisso, sabe? Eu falei, poxa, será que dá pra somar? Mas eu falei, se der pra somar, algum dia eu vou ver isso pela minha frente. Aí um belo dia eu, sei lá, acho que uns 3 anos depois, ligando o videogame na televisão, era o Atari, eu colocava ali no canal 2 pra sintonizar direitinho, o canal certinho. E aí, na hora que eu coloquei, tava passando um programa na TV Cultura, que era o canal 2, que era Vestibulando. E aí o que tava passando lá prendeu a minha atenção. Por quê? Porque o professor, ele tava discutindo um problema, que provavelmente de vestibulando, né? E exigia que o aluno, que o estudante, entendesse que ponto ali, fora da Terra, né, na órbita da Terra ali, entre a Lua e a Terra, a força de atração, o módulo da força que a Terra impunha a esse corpo, a força de atração, fosse igual ao que a Lua impunha aquele corpo. Aí eu achei aquilo fantástico, eu falei, nossa, que problema sensacional, meu Deus do céu, vão calcular um negócio maravilhoso, como assim um objeto tá lá orbitando ao redor da Terra e dá pra fazer isso? Eu fiquei prestando atenção naquilo, e aí quando abriu a tela, aí parecia que eu tinha, sabe, criança que tem o sonho de ir pra Disney, que daí apareceu um monte de letrinhas sendo somadas, eu falei, nossa... Caramba. Agora, poxa, tudo aquilo que eu tentei fazer, dá pra fazer mesmo, então, tá, é certeza, eu vou saber disso um dia, eu vou estudar tudo isso um dia, eu vou saber como que dá pra calcular todas essas coisas, vou saber como que dá pra descrever, sei lá, a natureza, uma parte dela com a ajuda dessas contas, dessa matemática. Fiquei até tão feliz que eu fui chamar minha mãe, eu falei, olha mãe, que coisa maravilhosa! Ela falou, tá bom, vai brincar. E aí... Vai jogar videogame. Vai jogar o videogame, eu fui, mas eu achei tão fantástico aquilo, porque aquilo era a certeza que, tipo, eu não tava maluca, e foi a certeza que eu tive que sim, algum dia eu saberia fazer todas essas coisas, calcular essas coisas todas, entender direitinho a natureza por esse ponto de vista mais matemático. Então, no fundo, eu sempre quis fazer o que eu faço hoje, então eu sou muito feliz. Vamos falar do assunto mais pedido, acho que um dos mais pedidos do Ciência 1 em muitos anos. Vamos falar de relatividade logo depois da vinheta do editor.
Maria, vamos começar pelo começo mesmo, né? A gente já gravou um programa aqui sobre a evolução do conceito da luz, né? Um programa muito legal que a gente gravou com o Breno Arcioli. Mas a gente vai falar sobre o que motivou o Einstein a propor a relatividade restrita. Mas você consegue fazer um feedback pra gente, só pro pessoal saber em que ano que a gente vai começar nossa conversa e como que era tratado a luz antes do Einstein, né? Antes do Einstein propor a relatividade restrita, né? Você podia só dar em que ano nós estamos agora? O nosso ano 2025, esse? Quando ele propõe a relatividade restrita. Tá, quando o Einstein propôs a relatividade restrita foi em 1905. Foi um ano mágico para ele, para a ciência, para a física de um modo geral. Porque o Einstein ele publicou 4 artigos. Um deles, na verdade 2, que se envolviam diretamente com a relatividade, mas ele propunha essa coisa nova que passou a ser chamada de relatividade restrita. Outros 2 foi um do efeito fotoelétrico, que inclusive muita gente vê o Einstein com esse rótulo relatividade, né? Mas na verdade o Einstein ele foi prêmio Nobel, o único prêmio Nobel que ele ganhou foi por advento de uma explicação, de uma justificativa que ele deu do efeito fotoelétrico num desses 4 artigos. E um outro artigo foi um experimento sobre o movimento browniano. Então o Einstein chegando logo de cara, publicando seus primeiros artigos, os 4 primeiros artigos, de um jeito que abalou bastante as estruturas da física. Então, antes dele publicar esses artigos, como que era vista a luz? Então, é bom você ter feito essa pergunta, porque, né, como é luz, ela esclarece, né, ela clareia tudo. Eu acho a luz a coisa mais estranha da natureza, né? Tem gente que acha que é o tempo, mas eu acho a luz a coisa mais estranha do mundo. Mas, vamos lá. Então, a luz, para falar da luz, para entender direito por que o que o Einstein propôs foi tão diferente, foi tão importante, que sacudiu a coisa, a gente pode voltar, por exemplo, lá para a época onde o Newton, né, estava vivo, né, era século XVII. E o que acontecia lá? Lá tinha um embate bastante acalorado sobre a natureza da luz. De fato, entender o que é a luz é muito, né, profundo, é um negócio bem incomoda, né, que você mesmo falou, né, é uma coisa bem assim, digamos, vai ali nas vísceras ali da sua tentativa de entender o mundo ao seu redor. Mas naquela época que o Newton estava vivo, o Newton ele foi o cara da mecânica, né, os 3 leis de Newton, a coisa da gravidade, né, ele começou a tentar observar, descrever como que os planetas também, o comportamento e tal, das órbitas e tal. Só que o Newton, além da mecânica, né, e do cálculo que nasceu junto com a mecânica e tal, né, ele foi desenvolvendo as coisas simultaneamente, embora o crédito do cálculo, né, tenha sido dado ao Leibniz, mas quando o Newton estava vivo, ele também procurava tentar entender coisas da óptica, e aí não tem como fugir de falar de luz. E para o Newton, como ele era o cara da mecânica, como ele inclusive ele entendia, ele conseguia reparar em alguns fenômenos que envolviam a luz, tinha um comportamento muito parecido com coisas que já aconteciam na mecânica. Por exemplo, quando você pega um feixe de luz para incidir ou ser refletido num espelho, você coloca uma normal ali, uma retinha normal nesse espelho, imaginária, matemática, e avalia como que essa luz está incidindo e como ela está sendo refletida. Isso parece muito, por exemplo, com o resultado que você obtém lançando uma bolinha contra uma parede lisa, observando o ângulo que ela faz com essa normal e o ângulo que ela é rebatida. Então, com base, por exemplo, em coisas assim, o Newton ele acreditava piamente que a luz ela podia ser entendida em termos assim de partículas, termos particulentos. Só que em contrapartida, né, apesar dele apontar e ele mostrar várias razoabilidades para ele acreditar nisso, existia um outro grupo de cientistas que defendia uma coisa, não vou dizer contrária, mas uma segunda interpretação para o que seria a luz, para esse fenômeno luminoso. E eles acreditavam
que a luz era uma forma, uma manifestação ondulatória, né? Ela podia ser entendida em termos de uma onda que se propaga de alguma maneira pelo espaço. Só que existiam algumas coisas interessantes, tanto na interpretação corpuscular do Newton, como na interpretação ondulatória dessa outra galera, onde tinham grandes nomes, que era o Huygens, o próprio Leibniz. Você falou o nome do cara, a primeira vez, eu não consigo falar o nome, é Huygens? Huygens. Toda vez que eu tentava falar o nome dele, eu falava o nome da fralda, aquela Huygens. Mas eu também falava Huygens. Huygens. Christian Huygens. E ele, por exemplo, ele não estava sozinho, né? Tinham várias pessoas colaboradoras dele. Por exemplo, o orientador do Huygens era o próprio Leibniz, que era do cálculo, ou seja, estava tudo ali, né? Todas as pessoas estavam envolvidas com diversas questões, né? Newton e o Leibniz estavam envolvidos com as questões matemáticas, do cálculo. O Huygens e o Leibniz de novo aparecia nessa questão de tentar entender a luz, né? Em termos do que eles defendiam, que era coisa ondulatória, enquanto o Newton estava lá defendendo que a luz tinha essa interpretação corpuscular. Claro que baseado em diversos experimentos que endossavam essa interpretação dele, ele não estava sendo simplesmente o chatão, né? Tipo, ele tinha experimentos que endossavam essa interpretação dele, e do mesmo jeito que a outra galera também tinham argumentos e experimentos que permitiam com que elas acreditassem que a luz se comportava como onda. Só para o pessoal pegar, a luz então se comportaria como se fosse uma onda que se propaga no espaço, né? Na época eles acreditavam que existia um líquido, uma substância, né? Que eles chamavam de éter, né? Para se propagar a luz, né? Imagina que você soltar uma pedrinha num lago, daí a onda vai embora. Era essa luz, né? Do Huygens. Exatamente, porque, por exemplo, se a luz ela era uma manifestação ondulatória, podia ser interpretada em termos ondulatórios, ela tinha que ter, na cabeça deles, precisava existir um meio pelo onde ela se propagaria. Principalmente porque todas as ondas que eles conheciam até então, ondas mecânicas, principalmente ondas mecânicas, elas precisavam desse meio para se propagar. E, inclusive, um dos problemas que estavam associados com esse não poder que eles tiveram na época de bater o martelo e falar, não, a gente tem uma prova cabal aqui de que a luz se comporta como onda, era exatamente isso, porque eles acreditavam, inclusive, que essa luz, ela fosse uma luz que ela era longitudinal, uma onda longitudinal. E isso, por exemplo, não conseguia explicar algumas coisas, por exemplo, como fenômenos de polarização, que os vikings já sabiam que a luz, ela apresentava, né? Eles tinham aquela pedrinha que eles chamavam pedra do sol, que hoje a gente entende que é calcita, o cristalzinho de calcita. Então, quando você põe ele ali para você, diante de alguma fonte de luz, e você vai girando, você vai vendo que essa calcita, por ser um meio birrefringente, ela assume um comportamento bem diferente, e eles conseguiam usar essa diferença toda para se orientar nas navegações. Então, tem esse problema. Eu não sabia, não. Então tinha uma pedra calcita. Uma pedra calcita. Que eles colocavam em direção ao sol e ia girando essa calcita, e pelo ângulo que eles giravam a pedrinha, eles sabiam como navegar no mar. Eles sabiam como navegar no ar. Caramba, esses vikings são cada dia mais alienígenas, né? Esse povo, né? Porque isso eu não sabia, não. Porque essa pedrinha ela é birrefringente, então conforme você vai girando, né? A luz, quando ela passa por esse meio, ela vai sendo refletida, ela se propaga de algum jeito. Então, quando você vai girando ali, você consegue, inclusive, você acaba dividindo ela numa parte que é transmitida, numa parte que é refletida, e com base nesse processo de ir girando a coisa, eles sabiam como que eles poderiam se orientar usando essa informação do sol que está vindo, quando ele bate nessa pedrinha, eles conseguiam navegar direitinho. Então, pelos vikings, então, era uma onda, porque se fosse uma luz feita de bolinhas, não poderia fazer esse efeito aí de refração, né? Então, pelos vikings, a leitura que a gente tem hoje de luz eletromagnética, por exemplo, a gente sabe que esse comportamento se deve ao fato da luz ser uma onda. Mas lá atrás, os vikings não sabiam se luz era onda ou se era partícula. A única coisa que eles viam é que existia um comportamento estranho
da luz, e quando batia nessa pedrinha, uma parte era refletida, outra parte era transmitida, e com base nesse giro, nessa coisa que eles faziam, eles conseguiam se orientar de alguma maneira. Esse fenômeno foi dado o nome de polarização da luz, e, por exemplo, uma das coisas que essa interpretação ondulatória que as pessoas do século XVII não estavam conseguindo fazer, né, por mais que elas estivessem convencidas que a luz fosse uma onda, né, mas para elas, como essa onda, a luz, precisava de um meio para se propagar, parecia que ela era uma longitudinal, e onda longitudinal com essa história da polarização não dava bom para explicar a coisa. E aí o Newton, né, como o Newton tinha uma solução, o Newton era genial, por mais que ele acreditasse nessa coisa corpusculenta, ele conseguiu, de alguma forma ali, achar uma justificativa para explicar essa polarização, e aí, tipo, todo mundo falou, nossa, é o Newton que tá falando, como assim, o Newton, né? Parece que Então, pelo que você tá falando, ele deu um migué, então. mas ele deu um migué, tipo, bem justificado nos experimentos que ele sabia, né? Das informações experimentais que ele sabia. Ele não tava fazendo, tipo, querendo ser o chatão, ou trapacear para tentar impor a sua visão corpuscular da luz. Ele entendia que a luz apresentava diversos comportamentos que eram muito condizentes com aquilo que ele já sabia dos fenômenos mecânicos, fenômenos de partículas, né? Daquela coisa que hoje a gente, toda vez que introduz um aluno ao assunto do movimento, daqueles pontos materiais, mas, enfim, tudo isso endossava todo esse conhecimento que ele tinha, quando ele se confrontava com alguns fenômenos ópticos, ele falava, não tem como não ser particulento, né? A luz não tem como não ser formada de um feixe de partículas. Mas por exemplo, era estranho a gente ver, por exemplo, hoje, né, pelo menos com a informação que a gente tem hoje, é meio estranho a gente, por exemplo, tentar conceber, por exemplo, essa coisa que o Newton fazia da luz em termos de partículas, porque, por exemplo, para o Newton, sabe aquele fenômeno que a gente manda um feixe de luz branca passar por um prisma e aparece todo aquele arco-íris, né? Exato. Que aparece todas aquelas coisas. Então, para o Newton, quando a luz ela incidia numa superfície assim, ela só se abria nas mais diversas cores, porque a luz era composta por partículas que tinham todas essas cores, era uma misturada, tipo, uma chuva de bolinhas cheia de cores, e as cores eram aquelas, e conforme essa luz incidia na superfície, existia alguma força que se comportava diferentemente para cada uma dessas cores, de modo que algumas cores ela empurrava mais ou empurrava menos naquela superfície. Então aquele desvio era explicado desse jeito. Como que era a intensidade dessa força? Não sei. Não encontrei nenhuma informação sobre isso até agora, mas era isso que o Newton acreditava. Então, né? E, por exemplo, quando a gente vai para uma interpretação hoje, né? Quando a gente olha para coisa em termos ondulatórios, a gente vê que existe, né? Para algumas cores, a luz sofre algum desvio com uma certa característica e tal, né? Então, depende desse comprimento de onda e tal, toda essa coisa. Então a gente está aí no período que a luz, então, é uma partícula, são partículas, né, que se movem, e em algum momento ela se domina a ideia de que ela é uma onda, né? Isso, inclusive, aliás, por mais que o Newton defendesse essa coisa de que a luz era partícula, ele defendeu até o fim, ele se deparou com alguns fenômenos ópticos que mostraram para ele que tinha alguma coisa ondulatória acontecendo com a luz, que inclusive, se a gente jogar no Google, procurar por um termo-chave chamado anéis de Newton, a gente vai ver que são esses anéis. Você faz uma luz incidir perpendicularmente, ou aproximadamente perpendicularmente numa mesa, você coloca uma lente do óculos, pega uma lente do óculos, e você vê que na superfície da mesa onde essa lente foi posta, aparecem umas figuras circuncêntricas a esse eixo da lente. E o negócio tem um padrão de claros e escuros que lembram muito essa coisa ondulatória. Ou seja, o Newton reconheceu que tinha alguma coisa ondulatória sim com a luz, mas mesmo assim ele resolveu dar uma explicação para essa coisa aparentemente ondulatória da luz em termos de partículas. Só que aí ele não conseguiu convencer direito a comunidade científica. Por mais que a comunidade científica acreditasse, o Newton é o cara, né? Então, se ele está falando isso é porque a luz deve ser partícula mesmo, não sei o que e tal.
tal. Inclusive eu falo isso até mesmo porque por mais que muitos experimentos foram mostrando mais razoabilidades para a gente entender a luz como onda, essa visão que a comunidade científica tinha do Newton como sendo um grande cientista, o pai da física, né? Um dos pais da física, foi uma coisa que inclusive foi uma das pedras que levaram para ser mais aceita rapidamente essa interpretação da luz como uma onda, né? Poxa, mas o Newton falou que era partícula, poxa, mas o Newton era o cara da mecânica, poxa, mas o Newton fez aquilo, então, tipo, teve um peso a palavra do Newton nessa história toda em defender a luz como uma partícula. Mas ele morreu. Né? E aí, né? É o que eu sempre falo, né? A morte, ela é triste, né? Que todo mundo morreu, claro. Mas ela dá fôlego pros que vêm não terem novas ideias, né? Sim, o Breno fala isso, né? Ele morreu. A morte tem esse lance dessa tristeza que fica, né? Pelos entes, pela toda essa coisa, né? Poxa vida, Newton não vai mais publicar coisas legais que ele publicava. Mas o lance é isso, a vida se renova, né? Vem outras ideias, as coisas acabam evoluindo por causa, inclusive, disso. E o que aconteceu foi que vários e vários experimentos continuaram a ser realizados, afinal de contas existia, né, essa dúvida, céus, né, tipo, ser ou não ser, eis a questão, né, a luz é uma onda ou partícula, eis a questão. Então, muitas pessoas continuaram investigando isso, até que chegou, por exemplo, em 1801, um jovem que era físico, mas era médico também, né, tinha uma dupla formação, muita gente, era muita coisa naquela época, né, era físico, matemático, era o médico, era o biólogo, era o filósofo. Então teve um rapaz em 1801 chamado Thomas Young, que ele fez um experimento que hoje pra gente é muito simples. O que ele fez? Ele pegou um feixe de luz, pegou duas fendas e fez essa luz passar por essas duas fendas. A gente pode pensar num quartinho do lado do outro, né? E viu... Bem fininha. Bem fininha, exatamente, bem fininha. E ele viu que o resultado final dessa história, né? Ele colocou esse obstáculo com essas duas fendas bem fininhas, e para tentar enxergar qual era o resultado depois no anteparo, né? E ele percebeu que se essas fendas não fossem tão fininhas assim, estivessem separadas grosseiramente, era esperado que o que a gente sempre vê quando vê uma luz entrando pela janela da gente quando a gente abre ela, ou seja, a luz se separa em duas regiões e tá bom, né? Ou seja, a luz passou por duas fendas, tá lá uma iluminação nesse anteparo que são dois borrõezinhos ali. Só que à medida que ele foi afinando, né, foi deixando o negócio bem fininho e até mesmo juntando essas duas fendas, uma mais próxima da outra, o cenário mudou completamente, né? Ou seja, ele não via mais dois borrões, ele via um negócio que era uma região, um desenho, né, luminoso nesse anteparo, que era formado por diversas regiões de claro e escuro, claro e escuro, claro e escuro, tal como aquela coisa que a gente vê daquelas interferências quando a gente provoca, por exemplo, cria ondas, né, num tanque de água, a gente vê aqueles vales, né, com cristas, com baixos ali, e foi muito parecido com aquilo. Então, com base nisso e com base em outros experimentos que foram feitos por outras pessoas, afinal de contas, poxa vida, o Young conseguiu isso, será que a gente consegue também? Então, várias pessoas foram fazendo outras coisas, foram até criando experimentos um pouquinho melhores, né, mas que investigavam outros aspectos que podiam resultar em padrões parecidos com o que o Young obteve, e aí sim o pessoal passou a acreditar, né, porque viu aquela coisa ali, poxa, isso aqui tá parecendo que a luz está dizendo pra gente que ela é uma onda. Então, foi a partir desse experimento do Young que a coisa virou, né, a chave virou, e a comunidade científica começou a acreditar de fato que a luz podia ser interpretada em termos de uma onda. Isso, e daí o que ainda se precisava definir esse bendito desse lugar onde essa onda vai se propagar, né? Que na época era o éter, né? Exatamente. Mas nunca se encontrou esse éter, né? Não. Esse éter já se foi. E aliás, uma coisa que também vale a pena falar paralelamente a isso, inclusive para reforçar essa interpretação da luz como uma onda, vale a pena também falar do
dos estudos que o Maxwell fez a respeito do eletromagnetismo, né? Dessa teoria eletromagnética que ele acabou construindo. Por quê? Porque por mais que o Maxwell não tivesse interessado nessa questão de entender a luz como uma onda, o que o Maxwell estava a fim de fazer? O Maxwell, ele é um físico, tá? Ele se formou em filosofia natural, que era esse o nome que se dava para a física lá no século XIX. Depois ele se formou em matemática, né? Então, dá para se afirmar que o Maxwell era um cara, assim, digamos, mais matemático do que físico. O olho que ele tinha para analisar as coisas da física, ele era mais matemático, tanto é que com 14 anos ele publicou até mesmo um artigo de geometria a respeito de curvas ovais, alguma coisa assim, porque ele precisava ajudar alguém a fazer alguma coisa de decoração, não sei o que. Ele acabou caindo dos mesmos resultados que o Descartes caiu, ele nem sabia do trabalho, inclusive conseguiu generalizar um negocinho lá com 14 anos só. Então ele tinha esse... Tudo, né? Eu queria saber quem que foi o professor do Maxwell, porque o Maxwell, né, ele era muito bom de matemática, né? Ele era muito bom. Agora eu não sei. Ele criou, então ele resumiu esses experimentos todos que estavam andando por aí, né? Em leis matemáticas, né? E por essas leis matemáticas dele, ele mostra qual que seria a velocidade da luz, né? Sim, ele estava interessado, no primeiro momento, em entender os fenômenos elétricos do Faraday, principalmente, que o Faraday era um cara sensacional também, só que não tinha nenhuma formação matemática e estava fazendo coisas. Estava fazendo coisas fantásticas, e o Maxwell queria entender isso. O Maxwell, inclusive, escreveu uma cartinha para o Lord Kelvin, pedindo uma orientação ali de como ele podia começar. O Lord Kelvin respondeu e o Maxwell começou. E aí, o que aconteceu? O Maxwell, com esse olhar mais matemático, ele conseguiu entender as coisas, colocar todos aqueles experimentos, todas aquelas leis, né, que a gente conhece hoje como lei de Gauss, da eletricidade, lei de Gauss do magnetismo, lei de Faraday, lei de Ampère. Maxwell, porque o Maxwell também estudando lá as coisas, ele conseguiu entender que faltava um terminho ali, que na lei original do Ampère não estava presente. E então o Maxwell, o que ele fez? Ele avaliou dentro de todo esse rol de coisas, 4 leis, né, 4 equações que ele julgou serem fundamentais ali para alicerçar essa coisa que ele veio chamar de teoria eletromagnética. Por que 4? Porque o eletromagnetismo, ele recebe esse nome porque envolve essas questões com campo elétrico e magnético. E o Maxwell, ele conseguiu demonstrar, inclusive, que o que essa coisa da eletricidade e do magnetismo eram duas coisas que eram faces de uma única coisa, que até antes dos estudos do Maxwell, eletricidade e magnetismo eram tratados como coisas distintas. Então o Maxwell, ele conseguiu perceber que essas duas coisas estavam juntas. E por que 4 equações? Porque como a gente está procurando entender coisas de eletromagnetismo, está interessado em saber qual é o campo elétrico, qual é o campo magnético, o que gera eles pode ser corrente, né, uma densidade de corrente e carga, né? Então 4 coisas aí que protagonizam as coisas do eletromagnetismo, ou seja, uma é campo elétrico, outra é campo magnético, a terceira uma densidade de carga, uma quarta uma densidade de corrente, né? Então são 4 coisas que ele precisava ter algum jeito, algum esquema que poderiam ser bem resolvidas, né? E por isso 4 equações. Igual um sisteminha básico que a gente resolve no ensino fundamental, né? Você tem 2 incógnitas, você precisa resolver bem resolvido 2 equações que ajudam a chegar nessas 2 incógnitas. Então ele elencou essas 4 equações fundamentais para o eletromagnetismo e mesmo sem estar muito preocupado em saber, né, se a luz era onda ou não, o que aconteceu foi que depois que ele identificou essas 4 equações e começou a fazer algumas manipulações algébricas com elas, porque sim, e entre esse porque sim, estão associadas várias coisas, como por exemplo, prever algum tipo de resultado que essa teoria podia estar apontando, ou identificar alguma coisa nova ali, ou então porque sim, simplesmente porque sim, o Maxwell, ele conseguiu identificar 2 equações de onda, né? O trabalho original dele são diversas equações de onda, são acho que uma para cada componente, acho que ele conseguiu 25 equações ali, das equações de Maxwell. Quem enxugou a coisa foi o Heaviside, numa linguagem um pouco mais moderninha, que é essa que a gente usa, por isso que ele enxugou a coisa para 4. Então o que o Maxwell obteve foi 4, sim, só que o Heaviside deixou isso
bem claro que foram 4. Então, quando o Maxwell fez algumas manobras, algumas manipulações algébricas, ele percebeu que ele conseguiu um conjunto de equações para o campo magnético, um conjunto de equações para o campo elétrico, e todas elas, se você, por exemplo, ignora a presença de carga e densidade de corrente, ou seja, uma situação que matematicamente pode ser vista como modelando o vácuo, ele viu que a velocidade dessa onda era exatamente a mesma da luz. E aí ele, inclusive, se assustou pra caramba, porque ele não esperava isso. E daí ele achou uma coisa mágica também. Tipo, mas o lance foi, se em 1801 veio Young e mostrou a todos experimentalmente que a luz poderia de fato ser interpretada como uma onda, né, já que ela parecia se comportar como uma onda, né, tava ali apontando que ela queria ser tratada ou poderia ser tratada como uma onda, esse desenvolvimento da teoria eletromagnética pelo Maxwell foi a coisa que ratificou, né, porque ela era uma onda eletromagnética. E pasmem, né, que uma onda eletromagnética que poderia se propagar pelo vácuo, né, já que a situação onde não há carga nem corrente seria o vácuo, e aí deu um bug na cabeça da galera, porque, como assim? A gente precisa de um éter para ter uma onda se propagando. Como assim o resultado do Maxwell não faz menção a esse éter? Por mais que o Maxwell acreditasse também que tinha que ter um éter. Então foi um negócio bem interessante que aconteceu ali. Então ele soma as letrinhas do seu sonho, o Maxwell já fez muito antes, soma e surpreendentemente dá que a luz é uma onda eletromagnética e que tem uma velocidade e que não depende, não está ali o éter. Então o éter, não só por isso aí, mas por causa de alguns experimentos, o éter é meio jogado fora. Só que ainda assim o pessoal ainda ficou insistindo, poxa vida, não faz muito sentido, né? O próprio Maxwell acreditava na existência de um éter, por isso que ele até ficou um pouco chocado. Eletromagnetismo faz isso, né? Carga, choque, então o Maxwell ficou chocado. Foi chocante pro Maxwell. É agora o ponto do Einstein, né? Que eu queria que você falasse, porque o Einstein se dá conta, por algum motivo que só Deus sabe, eu não sei se você sabe, se dá conta de que nas equações de Maxwell a velocidade da luz não depende, não tem ali nenhum tipo de poste, não tem nenhum tipo de referencial do qual você mede a velocidade da luz. Então, se você está andando de carro, por exemplo, você olha normalmente qual é a sua velocidade em relação ao solo, né? Mas a luz não, né? Então, agora sim, eu acho que é hora da gente falar da relatividade. Então, vamos lá. Como que a relatividade, né, restrita surgiu pelas mãos, né, pela mente do Einstein? Nessa tentativa de entender luz e propaganda, né, e nessa tentativa de entender ou não entender se existia um éter ou não, muita gente acreditava no éter, né? O Maxwell acreditava, o Lorentz acreditava, muita gente acreditava no éter, né? Afinal de contas, todas as formas de onda que eles conheciam até então sempre dependiam de um meio para se movimentar. Então, com base nisso, as pessoas foram tentar ver se identificavam esse éter na natureza de algum jeito. E aí criaram alguns experimentos para ver, né, se você jogando um feixe luminoso numa direção, você conseguia identificar esse éter ali, a presença desse éter. Como, por exemplo, um deles foi feito, que é o experimento de Michelson-Morley. O experimento de Michelson-Morley levou em conta, por exemplo, que a gente está aqui no planeta Terra. E tem diversas coisas que a gente pode pensar para entender o que o experimento de Michelson-Morley se baseou. Por exemplo, a gente está aqui no planeta Terra e a Terra vai girando em torno do Sol. E tem, por exemplo, todas aquelas fases do ano que a gente identifica como primavera, verão, outono, inverno. E cada uma delas, por exemplo, nas opostas, por exemplo, você pega a primavera e outono, você pode, por exemplo, acreditar que como a Terra
ela sempre gira, sempre com a mesma orientação, no mesmo sentido, né? Essa coisa toda. Você pode acreditar que tem uma época que ela está se afastando do Sol e tem uma época que ela está se aproximando do Sol. Então, se a gente acreditar que existe um éter preenchendo o universo de alguma maneira, de algum jeito a gente vai conseguir identificar esse éter, porque, por exemplo, vai ter alguma soma de velocidades ali que vai ter uma diferençazinha enquanto a Terra está se afastando, enquanto a Terra está vindo, e vai dar bom para a gente conseguir identificar essa diferença e, portanto, acreditar que de fato tem alguma coisa ali no meio. Só que todos os experimentos que foram realizados não deu em nada. E como que esses experimentos eram feitos? Eram feitos com base, de novo, em interferências, né? Criava-se algum esquema de interferência no padrão de interferência da luz, que estava alimentando esse experimento. Então, se enquanto a Terra estivesse indo, depois enquanto a Terra estivesse vindo, então mudasse mesmo a configuração geométrica desse experimento aqui mesmo na superfície da Terra, alguma mudançazinha no padrão de interferência ia ser identificada, mas não deu em nada. Nada. E aí isso também foi um choque, né? Como assim? Não tá dando nada? Não tá, né? O Newton, por exemplo, falava que quando uma coisa estava se movendo e, né, ia num referencial que se movia, né, você acrescia velocidades. Como que isso aqui também não está funcionando, né? Então, o que aconteceu que foi que diante desses resultados negativos em busca do éter que estavam aparecendo, as pessoas começaram a pensar, poxa, por que isso está acontecendo? Uma das primeiras respostas que foi dada nesse sentido veio uma proposta de um físico chamado Fitzgerald, que ele fazendo os cálculos lá e para tentar entender o que podia estar acontecendo, ele percebeu que de algum jeito maluco o espaço parecia estar se contraindo. E aí o Lorentz, por exemplo, que era também um grande nome do eletromagnetismo e que se interessou por essa questão de entender como que a luz e outros objetos, né, de interesse do eletromagnetismo podiam estar se movimentando por esse éter, o Lorentz viu como razoável isso. Então ele criou uma teoria, uma versão do eletromagnetismo na presença de um éter, e nessa teoria pareceu se fazer necessário realmente adotar que esse espaço se contraía de algum jeito, né? E por que ele fez isso? Porque uma coisa também que o Lorentz também sabia foi que o eletromagnetismo lá do Maxwell, por mais que tenha sido fantástico, ele falhava, né? As equações do eletromagnetismo que o Maxwell elencou como as 4 fundamentais para escrever o campo elétrico, o campo magnético, essa história toda eletromagnética, elas não eram invariantes, por exemplo, sobre transformações de Galileu, que eram justamente as transformações que protagonizavam a mecânica clássica, essa coisa entre referenciais e inerciais. Então, o Lorentz viu que o eletromagnetismo tinha que ter um outro tipo de transformações entre referenciais e inerciais, aonde o espaço parecia se contrair de alguma maneira. Mas, ao mesmo tempo... Acho que pro ouvinte nosso, né, que não entendeu muito o que é transformações de Galileu, né, eu acho que só para indicar pro pessoal é o que você aprende no ensino médio aí, o que você aprende na escola, que o carrinho anda e você coloca um referencial, que normalmente é um poste, uma placa ou qualquer coisa do tipo. Então, as equações do Maxwell, se você fizer ela tentar mudar x para x mais alguma coisa, elas não vão mudar nada, né, porque elas não têm um referencial ali, então precisava de um outro referencial. Mas eu não sabia mesmo que antes do Einstein ele já falava de contração do espaço, então. Falava, porque nessa tentativa de entender o que estava acontecendo e não ver nada, né, a velocidade da luz, né, parecia não mudar, por mais que você tentasse fazer um negócio, né, sei lá, o carrinho, o análogo do carrinho que está se movendo, né, com um feixe de luz que vai com ele, quando você inverte o sentido do carrinho, a luz parece ter a mesma velocidade, tanto para quem está olhando de fora do carrinho, como para quem está dentro do carrinho. Então, isso daí furava essa lógica que vinha lá do Galileu, que vinha lá do Newton, que era justamente essa, que a gente sempre consegue fazer uma composição de, por exemplo, velocidades ou das posições em termos de sominha simples, né? Aquela coisa que a gente aprende no ensino médio e tal. Então, onde o tempo, por exemplo, é absoluto. Então, uma das formas que eles viram, né, que o
experimento tá dizendo pra gente, ó, a física é essa aqui, né? Não tá tendo uma diferença com a velocidade da luz, por mais que o seu carrinho esteja veloz ou não, esteja numa direção ou não. Então, vocês querem criar uma teoria física, né? É como se o experimento dissesse pra gente, vocês querem criar uma teoria física? Beleza, mas o experimento, o resultado que tá dando aqui é esse. Então, se virem para isso. Então, uma coisa que, por exemplo, esse Fitzgerald viu fazendo os cálculos lá, alguns cálculos, ele falou, não, é razoável pensar que, por algum motivo, o espaço parece estar se contraindo conforme, né, a gente lida com velocidades, esses carrinhos se transportando com velocidades diferentes de zero. E né? quem falou isso primeiro foi o Lorentz. Foi o Fitzgerald. Fitzgerald fez uma proposta de que o espaço estava se contraindo de algum jeito que não era possível. Porque, né, pensando galileanamente, a velocidade tinha que subir, mas não subia. Então, como que você faz pro negócio para justificar essa velocidade que não sobe, sendo que você tá se movendo ali num certo intervalo de tempo e espaço. Então, a primeira sacada que foi vista como a gente consegue resolver esse negócio aqui foi dada por esse cara chamado Fitzgerald, que falou, o espaço deve estar se contraindo de algum jeito. Aí o Lorentz achou isso razoável, diante de todos os cálculos que ele estava fazendo, considerações que ele estava fazendo. Extremamente. Muito razoável. Razoável. Nossa, eu vou chegar muito aqui, razoável. o negócio é o seguinte, o espaço está contraindo, é muito razoável, muito razoável. Então eu vou fazer umas transformadas para mostrar isso. É isso, né? Exatamente. Então, todas aquele jeito de olhar diferente para o eletromagnetismo do Maxwell, mas levando em conta a presença de um éter nessa história toda, o Lorentz viu que era razoável explicar essa constância da luz, né, em todos os referenciais inerciais, vistos por um outro jeito que não era mais pensar em referencial inercial como sendo aqueles que são ligados por transformações de Galileu, mas como sendo aqueles que são transformados por transformações diferentes que mostram que o espaço se contrai conforme você está vendo, ele está se movendo em relação a outro, né? Então você está paradinho aqui no seu referencial, você está em repouso, a gente está aqui, aí de repente passa alguma coisa muito rápida na nossa frente, né? Que vai com uma velocidade alta, mas passa por a gente daqui e a gente observa, tenta medir o que está acontecendo lá, né? As distâncias de lá, né? Pela nossa perspectiva daqui, e a gente vê, nossa, parece que o espaço lá é menor, né? Que coisa maluca. E dentro desse hall de coisas, apesar de ser uma coisa maluca, uma outra coisa que também se mostrou como razoável dentro de descrever essa coisa inercial, do meu inercial e do inercial que passou pela gente, né? Ou seja, alguma coisa que está passando por nós com uma velocidade constante, né? Então essa questão de inercialidade também está envolvida com... Não estamos identificando nenhuma força que está desviando o movimento, enfim, uma coisa bem comportadinha com velocidades constantes. Pareceu também razoável que nessas transformações que o Lorentz estava precisando para, inclusive, mostrar que as leis do eletromagnetismo de Maxwell estavam legais, né, que valiam em qualquer um dos referenciais, elas exigiam que o tempo se dilatasse. Então, o que eu quero dizer com isso? Então, reformulando um pouquinho, na visão do Lorentz, que estava tentando entender a coisa, por mais que estivesse tentando entender a coisa através, supondo a existência desse éter, era razoável pensar que o conceito de referencial inercial existe, ou seja, são referenciais onde a gente pode pensar em descrever toda uma física, mas referenciais que não estão, por exemplo, sujeitos a nenhum tipo de força, ou seja, nenhuma aceleração externa para estragar a coisa que a gente está tentando descrever. Então, quando a gente toma dois desses exemplares, dois referenciais inerciais, por mais que a velocidade relativa entre eles não seja nula, a gente vai conseguir descrever a mesma física, ou seja, as equações de Maxwell teriam as mesmas formas, tanto num referencial como no outro, só que a relação entre as coordenadas ali, para a gente tentar, né, conectar essa física de um referencial no outro, elas falam que num referencial, se a gente está num referencial em repouso e vê o outro com uma velocidade não nula, lá nesse referencial onde a velocidade é não nula, o espaço se contrai e o tempo dilata, e essas relações entre as coordenadas foram chamadas de transformações de Lorentz. Por isso que aparece
pudesse ter uma transformações de Lorentz, por exemplo, na relatividade que protagonizada pelo Einstein. Caramba, e isso Maria. é indiferente. Isso é indiferente, por exemplo, embora eu estou pensando aqui, por exemplo, eu estou no referencial onde, sei lá, eu não estou me movendo, estou vendo um outro passando por mim com uma velocidade não nula, a visão pode ser exatamente a mesma, né? A coisa é simétrica, ou seja, vai que tem alguém lá nesse outro referencial também parado, ele vai ver eu aqui como se estivesse passando por ele com uma velocidade num sentido contrário, e onde ele lá está vendo que as coisas para mim estão né, o meu espaço aqui, na visão dele, está se contraindo e o tempo está dilatando. Então é isso, é relativo da maneira como você olha para as coisas. Ô Maria, então, o pessoal tá chocado nesse exato momento ouvindo o nosso áudio e com a cabeça, os neurônios já estão querendo deixar o nosso querido cérebro nesse exato momento. Mas vamos lá. Só para o pessoal. Então, pelo que eu entendi, existia a transformação de Galileu, que é essa que a gente aprende no ensino médio, que a velocidade ela é relativa ao referencial, certo? E daí, o nosso querido Lorentz e esse Fitzgerald, que desculpe, Fitzgerald, eu não te conhecia, mas eu já vi aqui o seu nome. O seu nome era George Francis Fitzgerald. Eu não conhecia ele, me perdoe, tá vendo? Foi esquecido. Eles criaram, porque a luz não variava a velocidade dela nos diferentes experimentos, eles criaram uma transformada de Lorentz, que é diferente da de Galileu, que não dependia do referencial, para a luz andar sempre na mesma velocidade. Mas por hora era só a luz, né? Eles não transportavam isso para um corpo comum, para um corpo galileano. Então, não sei, daí você me conta. Pelo que eu estava entendendo, continuava as coisas feitas de massa andando dependendo do referencial, e as coisas que não eram feitas de massa, né, que não tinham massa como a luz, elas obedeciam essa outra transformada. É isso ou não? Isso com um adendo de como o Lorentz estava preocupado em escrever um eletromagnetismo na presença... O comportamento, por exemplo, de um elétron na presença de um éter, né? Porque o Lorentz também estava preocupado em começar a entender como que coisas com a matéria, né? Porque a matéria também é composta de partículas carregadas. Então, ele estava tentando já começar a fazer alguma coisa nesse sentido. Então, ele criou, inclusive, uma teoria do elétron, né? Toda uma teoria para o elétron se movendo também a altíssimas velocidades. E a coisa também era... Inclusive, como esse elétron tinha que estar seguindo as leis do eletromagnetismo, né? Do Maxwell, né? Independente do Lorentz estar pensando no éter ou não. Essas transformações de Lorentz foram justamente as transformações que a gente pode fazer nas equações do Maxwell e deixam elas invariantes. Ou seja, se eu descrever alguma coisinha, algum sisteminha eletromagnético num referencial, eu chamo de inercial, e alguém num outro referencial inercial que está se movendo em relação a esse primeiro também fizer um experimentinho parecido, né? As leis do Maxwell vai valer tanto num como no outro. E o que vai conectar esses dois resultados são essas transformações de Lorentz. Então, essas transformações de Lorentz, elas também vêm para trazer essa invariância dessas equações do Maxwell, já que a física continua sendo a mesma em qualquer lugar, essa invariância das equações de Maxwell não pelas transformações de Galileu, mas por essas novas transformações do Lorentz. Então, essas transformações do Lorentz, elas nascem antes dessa coisa do Einstein que o Einstein propôs, que ficou conhecida como teoria da relatividade. Então, vamos colocar a bola no chão, porque me parece que a bola está pingando por aí. E me parece que tá tudo resolvido. Mas só que o Einstein parece que capitalizou tudo isso, porque você acabou de falar que o Lorentz mostra que a luz lá tinha que estar num referencial tal que o espaço ele ia se contrair e o tempo ia se dilatar. E daí a bola tava ali, daí veio alguém, né, que não sei jogar futebol, e dei um chute pro gol e saí gritando gol. Então, daí tava tudo aí, tudo bonitinho. Daí o Einstein vem. O que o Einstein faz? Então, só que por mais bonito que tudo tivesse parecendo, tinha uma coisa bastante problemática. Por quê? Porque como o Lorentz acreditava no éter, o Lorentz estava interessado em, por exemplo, saber o valor verdadeiro das coisas. Ou seja, ele queria saber qual que era o tamanho, por exemplo, de uma régua ou de um pedaço de madeira, ou qualquer comprimento, qualquer intervalo, né, de uma distância entre dois pontos, lá
está em um referencial em repouso em relação a esse éter. E do mesmo jeito, ele também queria entender qual seria o verdadeiro intervalo de tempo que existiria lá no referencial, nesse referencial mágico que estaria em repouso em relação a esse éter. Só que, como fazer para medir esse éter se todos os experimentos não deixavam medir esse éter? Então, como falar do verdadeiro valor das coisas, né, desse verdadeiro valor que o Lorentz acreditava, se a gente não é capaz de identificar esse éter de jeito nenhum? Então, o que o Einstein veio em 1905 falando foi o seguinte: vamos ignorar esse éter. Por quê? A gente não consegue saber se ele existe ou não existe. Ou seja, o que o Einstein disse não foi falar, né, afirmar ou provar que o éter não existia, foi deixa ele de lado. Ou seja, vamos construir uma teoria que, assim como muitas outras, a gente vai falar de que as leis da física são invariantes em qualquer referencial inercial, ou seja, vamos definir o que é direitinho um referencial inercial, né? Vamos tentar entender como que se faz essa conexão entre um referencial inercial e o outro. E aí as transformações de Lorentz têm um grande protagonismo, porque independentemente de ser possível identificar o éter, elas conseguiam fazer essa conexão entre as coordenadas de um referencial e o outro. Então esse foi o primeiro postulado nessa proposta nova que o Einstein veio. E a segunda foi o seguinte: o segundo postulado dessa relatividade: a velocidade da luz é invariante em todos os referenciais inerciais. Então, quando o Einstein faz isso, ele consegue mostrar que toda aquela estrutura que o Lorentz estava ali já tinha construído muita coisa, ela é perfeita para se encaixar nessa coisa. Tanto é que o primeiro nome da relatividade restrita, a relatividade restrita, ela só chama relatividade restrita porque existe hoje uma teoria mais geral. Então, a teoria da relatividade restrita ela pode ser vista como um caso particular de uma teoria da relatividade mais geral, onde efeitos gravitacionais são considerados. Relatividade restrita, isso não é levado em conta. Mas o primeiro nome da relatividade restrita, quando ela surgiu, foi a teoria de Einstein-Lorentz, porque em respeito a tudo que o Lorentz tinha feito, mas com essa nova visão, com esse novo approach que o Einstein trouxe. Ou seja, o Einstein foi um cara que foi capaz de ver as coisas por pontos de vista diferentes, que se mostraram vantajosos para analisar algumas coisas na física. Isso também aconteceu com o efeito fotoelétrico, que ele trouxe uma resposta reanalisando o trabalho do Planck e do corpo negro. Então, o Einstein ele teve um olhar para a física que esse olhar sacudiu a coisa. Tanto é que quando ele publicou os primeiros artigos de relatividade, um dos professores dele duvidou que fosse um negócio sério. Ele falou: como assim? O Einstein, aquele aluno lá que eu dei aula, que era, relapso? Não é possível. É esse Einstein que está publicando? Tipo, o Minkowski. Ele entrou em choque quando ele viu os trabalhos do Einstein. E o Minkowski foi justamente um dos que colaboraram com a construção dessa teoria da relatividade restrita, colocando a coisa, dando até uma interpretação geométrica para tudo. Então, é uma história longa. A gente veio falando um monte de coisa aqui, desde o Newton até agora, mas que culminou nessa interpretação, nessa proposta diferente aí que o Einstein trouxe para olhar para essa coisa relativa. Eu quero saber aonde está o Fitzgerald, que não recebeu nenhuma indicação, nem na teoria. Porque o Lorentz roubou a ideia do Fitzgerald, e eu quero que o Fitzgerald tenha reconhecimento. A partir de hoje, na UFABC, a teoria da relatividade vai ter que falar de Fitzgerald. Porque eu não sei de onde ele tirou essa ideia maluca, mas eu queria descobrir muito com essa ideia maluca. Justo, né? Poxa, uma homenagem, muito justo. Vou repetir o nome desse cidadão, que eu fiz física, fiz tudo, fiz relatividade, fiz tudo e nunca escutei o nome de George Franz Fitzgerald. Ele nasceu no dia 3 de agosto de 1851 e morreu tristemente no dia 21 de fevereiro de 1901, novíssimo, né? Sem ser lembrado como um dos pais, ou avô, ou bisavô da teoria da relatividade. Não sei, qualquer coisa, né? Ninguém fala dele muito, né? Não. Ninguém fala. Esse cara é incrível. Incrível. Né? Mas, então, vamos resumir. A gente chegou, andou, correu e tudo. E vamos
resumir no derradeiro. No derradeiro é que a luz tem uma velocidade constante. Isso independe se você está aqui na nossa querida Terra parado ou se você está andando a 100 mil quilômetros por segundo. Se você vira a luz, olha a luz ali, olha a luz passando, você vai medir a velocidade da luz. Para você que está andando, você agora que está escutando a gente, que está andando de carro aí, aos seus maravilhosos 40 quilômetros por hora, a luz para você também está andando a 300 mil quilômetros por segundo e você não pode tirar os 40 quilômetros por hora deste valor da luz. A luz Inclusive anda na estação da luz. Na estação da luz, nesse momento, tá lá. Exatamente. Então, se você não está andando de trem a 40 por hora, agora, para você aí, a luz anda a 300 km por segundo. Aquela pessoa que está parada, a luz está andando a 300 km por segundo. 300 mil km por segundo. Então, esse é o segredo da relatividade. Tudo é relativo, menos a velocidade da luz. A velocidade da luz é sempre 300 mil km por segundo. E isso leva ao que o Lorentz já tinha falado, né? Na verdade, não é isso que leva ao que o Lorentz falou. O que o Lorentz falou leva a isso, né? Porque primeiro se deu a ideia de que o espaço podia ser contraído, né? Então, ele estava tentando entender como justificar, né? Já que a natureza se mostrava assim, a luz, né? É uma lei da natureza ali, a luz não varia, né? Não tem jeito. Pelo menos os experimentos até então mostraram isso. Ele tinha que criar uma teoria onde que fosse condizente com isso, né? Não dá adianta tirar uma teoria do nada assim, minha teoria é assim, mas fala um negócio que não é condizente com a realidade, né? Então não é uma teoria física, é uma teoria, sei lá, qualquer coisa. Então uma das soluções foi entender que para que isso fosse respeitado, que o espaço se contraía de algum jeito e o tempo dilatava. Então quanto mais rápido você anda, numa velocidade constante, ele não está falando nada de aceleração aqui, então o espaço contrai e o tempo dilata, é isso. Isso, você tá vendo uma coisa aí, você tá paradinho aqui, no seu cantinho, aqui na Terra, e de repente você vê algo indo muito rápido, né, na sua frente, supostamente com uma velocidade constante, né, mesmo, e aqui a gente fala de constante porque é mesmo módulo igual, direção, né, onde essa coisa tá indo, sentido também, ou seja, também tem esse aspecto de você não variar, né, essa velocidade, não tá curvando, né, essa coisa que você tá vendo. Então, o que você é capaz de medir daqui, né? Já que você tá aqui paradinho no seu referencial, com a sua reguinha, com o seu cronômetro, né? Você não tá lá, mas você vai estar tentando entender o que está acontecendo lá. Então, quando você olha para o que está acontecendo lá, você vai estar vendo que lá, pelo seu ponto de vista, lá o espaço tá um pouquinho menor, tá mais espremidinho nessa direção por onde que caracteriza a direção dessa velocidade com esse objeto está se movendo, e lá o tempo tá dilatado. Muito doido isso. Isso é muito doido. É muito doido. Isso é muito doido. Eu tenho que te fazer uma pergunta, para você falar um pouquinho pra gente, né? Se eu fosse a luz, o espaço existiria pra mim? Boa pergunta. Como você é a luz, pra você... Vai contrair tanto que não vai ter espaço nenhum. Exatamente. E, na verdade, pra luz, você nem é capaz de definir um referencial inercial ali que se move com a velocidade da luz. Porque não faz sentido essa coisa. Como a velocidade da luz é o limite ali, é uma fronteira, ali, por exemplo, se você tiver com a velocidade nessa limite ali, você começa a ter problemas, inclusive, com a sua massa, né? A sua massa vai pro infinito, né? Então, não faz, o referencial inercial, ele vale você definir um referencial inercial para todas aquelas coisas que têm uma velocidade menor do que a da luz. Para a velocidade da luz, você perde esse senso aí do que é o espaço, porque se você vai pro limite, cadê o espaço? Né? Ele se contraiu tanto e puf, né? Como assim? Né? O tempo também. O tempo não passa, né? Você fica sempre ali. Então, o tempo dilata tanto que tipo, não faz sentido você associar essas coisas a alguma coisa que se move com essa velocidade da luz. Maria,
Isso é muito doido, é uma das coisas mais loucas. A gente acredita que a magia existe, né? Porque viver num mundo muito newtoniano, euclidiano, é muito triste. É uma vida que não vai pra frente, né? Essa vida meio que é meio maluca, né? É legal. Mas só que o pessoal pode estar aí escutando a gente, né? O cérebro já torrou. A gente já tá. Você deu tanta informação aqui que, olha, vou ser sincero pra você. Eu sou físico, mas eu nunca escutei falar sobre Fitzgerald. Eu gostaria só de lembrar que quando eu vou descobrir onde ele morreu, nós iremos lá lembrar de Fitzgerald. A gente pode fazer isso, uma excursão para, sei lá, o túmulo de Fitzgerald. Será que tá lá? Ele tá, eu sei onde ele está, inclusive Você eu sabe? fui lá, eu fui nesse cemitério, eu não fui ver Fitzgerald. Ele está enterrado em Mount Jerome Cemetery em Dublin. Eu fui nesse cemitério em Dublin. É um cemitério lindo, lindo, lindo. Era uma colina, uma coisa assim fora do normal. E fui de noite ainda nesse cemitério. Eu fui lá e não vi ele. Eu tenho que ir lá só para ver onde está a tumba ou o túmulo de George Francis Fitzgerald, para descobrir como que ele chegou nessa ideia genial. Mas o pessoal pode estar falando, bobagem. Esse povo é tudo doido. A Maria falou que quer somar letra. O Pedro, a gente já conhece ele há 7 anos no Ciencion, já não bate muito bem da cabeça. Tem prova que isso é verdadeiro? Conta pro pessoal que isso me parece que é útil, que o pessoal usa hoje em dia. Esse lance da contração e da dilatação do... Exato. Pra que isso aí é provado? O pessoal pode te perguntar. Isso é provado? Então, isso é coisa de conversa de gente doida? Então, quando essas ideias, né, essas ideias precisaram ser testadas, né, de algum jeito, né, por mais que de repente fosse difícil de testar. E uma das primeiras sacadas que o pessoal teve, não sei se propriamente uma das primeiras sacadas, mas uma sacada bem legal que o pessoal teve foi, por exemplo, colocar relógios atômicos em aviões e mandar eles girarem a Terra, né? Você deixa um relógio atômico, por exemplo, na superfície, num aeroporto, né? E põe um atômico, né, dentro de um avião e faz ele dar um giro, uma volta completa na Terra e ver se tem alguma diferença quando ele voltar. Afinal de contas, o avião vai estar com uma velocidade alta, né? Tudo bem que não é a velocidade da luz, né? Se for próxima da luz, porque se fosse, nossas viagens seriam muito legais, né? A gente não ficaria, né, tão exausto ali dentro do avião, mas é uma velocidade razoavelmente alta, colocada, um avião viajando em altas altitudes, alguma coisa ia aparecer, né? Então, foi feito esse experimento porque relógios atômicos, eles são bem mais precisos, então se de repente rolasse uma diferençazinha lá, né, uma casinha bem distante da precisão, ia ser evidenciado isso e, de fato, observou-se sim diferenças, tá? Então isso já foi uma coisa que, poxa, parece endossar essa questão da dilatação do tempo, da contração do espaço, de alguma forma. Só que, por exemplo, quando a gente pensa em uma coisa mais útil para o nosso dia a dia, Tá na moda? Né, a gente pode pensar, por exemplo, em questões que envolvem com o funcionamento de GPS. E por quê? Porque é outra coisa também que está orbitando a Terra. Está, inclusive, mais alto do que um avião de carga, né? Um avião comercial que seja, mas está lá em cima, está girando com uma velocidade altíssima, se não me falha a memória, 15 mil quilômetros por hora, por segundo, alguma coisa assim. E o que acontece é que, como esse satélite está virando numa velocidade altíssima, né? A teoria da relatividade parece exigir que esteja feita, né, alguma correçãozinha ali, afinal de contas, se de fato a teoria da relatividade valer, o tempo está passando diferente lá nesse satélite do que a gente aqui embaixo. E o que acontece é que quando são feitas alguns cálculos para avaliar como que o tempo está passando lá, se está passando mais rápido, está passando mais devagar, e quando essas correções são feitas, eu até anotei aqui um valor que eu fiz aqui grosseiramente, depois eu dei uma fuçada na internet para ver se de
de fato era condizente, o lance é que tem uma correção total que precisa ser feita, por exemplo, ao dia, por causa desse lance de que o tempo passa diferente no satélite, lá em cima no satélite, que parece pequenininha, né? Que é de 40 microsegundos ao dia. Só que se essa correção não for feita, e inclusive isso até, né, reforça que a coisa está funcionando direitinho, se essa correção não fosse feita, a localização que você faz, sei lá, você bota o seu GPSzinho aqui para entender como que você sai de casa e vai na casa da tua avó, que mora a poucos quarteirões da sua casa. E que se você essa não usar correção o GPS, você não vai. você não vai, você não sabe mais o que você não sabe. Mas, de acordo com o GPS, por exemplo, se essa correção não fosse feita, né, esses 40 microsegundinhos ali corrigido, essa coisinha, essa besteirinha não fosse feita, o erro ao dia seria de 10 quilômetros. Caramba! Então, Nossa, eu posso usar essa piada agora, hein, ô Maria? Eu me atrasei um pouco porque o meu GPS não tinha correção relativística, então fui parar 10 quilômetros daqui. Então peço desculpas a vocês. Então, ao invés de você ir pra casa da tua avó, que fica no quarteirão próximo, você vai pra outra cidade. Você vai aqui pra onde? Pra São Paulo, né? Então vai. O GPS mandou você ir pra lá. Então, a gente vê que... Por que eu tô falando isso desse jeito? Porque GPS, ele funciona levando em conta todas essas questões relativísticas, e não apenas da relatividade restrita, né? Que, de fato, envolve uma velocidadezinha já alta, né? Mas o fato também desses satélites estarem presentes num campo gravitacional, porque ele está ali girando ao redor da Terra. Então, por mais fraco que seja esse campo gravitacional terrestre, ainda assim já é um fator ali de correção, inclusive pelo ponto de vista da relatividade geral, que pelo ponto de vista da relatividade restrita, dá para falar que, por exemplo, o tempo lá no satélite passa mais devagarinho, né? Essa coisa da dilatação do tempo. Mas quando a gente leva em conta um campo gravitacional, né, ele também interfere nessa jogada, que ele inclusive faz com que o tempo passe mais rápido. Inclusive acho que todo mundo, ou muita gente, já assistiu aquele filme Interestelar, né? Que aquele filme Interestelar, ele teve como uma das pessoas que estavam por trás de toda essa coisa do filme foi um físico, né? Eles não fizeram aquele filme tão distoante como antigamente as coisas eram feitas, né? Essas coisas hollywoodianas, séries, antigamente a turma fazia de qualquer jeito, né? Eu me lembro do Batman transportando uma coisa radioativa no porta-luvas e o Robin, né? Falando, ó céu, né? Então, hoje em dia não. Era um porta-luvas muito bom. Muito bom. Mas hoje em dia não, as pessoas costumam fazer um negócio mais condizente. Então, por exemplo, quando a gente vê aquela cena onde os astronautas chegam num planeta que está muito próximo do buraco negro, né? Que ali o tempo, sei lá, acho que 1 hora, são quantos anos? Você lembra disso? Eram muitos anos da Terra, não, né? Tu está falando do Interestelar? Interestelar. Eu não falo de Interestelar, porque tem gente que é muito fã de Interestelar. E qualquer palavrinha que você fale errado, eles te cancelam. Eu já tive dando aula uma vez, eu falei de Interestelar. E a pessoa, não é verdade. E assim, eu falei, Jesus, é um fã mesmo. Mas eu não lembro mesmo o tempo. Tá, mas o pessoal passa um tempo muito pequenininho lá naquele planeta, com os relógios que eles tinham ali, ou seja, estavam funcionando ali no local, né? E quando compara com o tempo que passou na Terra, cara, é uma coisa gigantesca. Tanto é que o astronauta volta novo pra Terra, enquanto a filha dele tá já velhinha, em situação debilitada, né? Então, Maria, a gente vai falar dos paradoxos muito em breve com você mesmo, num próximo programa aqui no Ciencion. A gente vai falar sobre paradoxos. Esse que lembra, inclusive, o paradoxo, a gente chama de paradoxo dos gêmeos. Mas o nosso tempo de falar de relatividade, a gente já tá meio que terminando. Ô Maria, primeiro, obrigado por essa aula mesmo. Pessoal, é sério mesmo, eu sou físico, fiz relatividade, vivo nesse meio, mas a Maria trouxe informações aqui que somente uma especialista que ama
ama o que faz, sabe, né? A gente, pra terminar, Maria, a gente pede pra você deixar uma pequena... Você vai voltar aqui porque a gente vai falar dos paradoxos, muito em breve. Tá. Mas a gente sempre pede pra você terminar deixando uma mensagem pros nossos queridos ouvintes, né? Sobre a vida, né? Sobre, filosoficamente, né? O que você falaria pra uma pessoa que quisesse fazer física, tudo, né? E como foi a sua carreira e tudo. Você deixar uma mensagem pro pessoal de que tá nos ouvindo? Tá. Eu acho que a mensagem que eu posso deixar aqui, ela tem um pouco a ver, inclusive, com relatividade, tá? Olha. Inclusive, reforça essa coisa do tempo relativo, né? Não do espaço, mas mais do tempo, né? Porque, bom, eu sempre soube que eu queria ficar, né? Trabalhar com essa coisa de física, matemática, usar matemática para entender coisas da física, né? Ou seja, eu era aquela pessoa que estava tentando somar a letrinha lá atrás. E eu, diante da escolha, não sei se foi uma escolha, né? Acho que já, não sei, enfim, que eu tomei para minha carreira, né? Eu me sinto muito feliz, porque eu me encontrei, né? É um negócio, inclusive, eu vi uma entrevista antiga, do Zeca Pagodinho, no programa do Jô, antigo programa do Jô, que o Jô Soares pergunta qual foi a coisa mais triste que ele já tinha feito na vida. O Zeca Pagodinho falou que era trabalhar. E é uma coisa, inclusive é uma coisa, tipo, dá pra entender o que ele quis dizer, só que ao mesmo tempo é estranho, porque não dá pra negar que o Zeca Pagodinho trabalha. Exatamente. Né? Ele vive de música. Só que o que ele faz hoje é tão ele, né? É ele ali, ou seja, ele faz porque ele gosta. Ele que nem parece que é um trabalho, né? Não é uma coisa, nossa, como dá trabalho fazer isso, né? Como é sofrido fazer isso. É um negócio natural. Então a mensagem que eu deixo pra vocês, já que eu encontrei esse meu natural, onde eu posso ser eu, trabalhando mesmo que eu não perceba, primeira coisa, se vocês forem entrar na ciência, vocês têm esse desejo aí de ingressar na ciência, se vocês acham que é verdadeiro, vai, entendeu? Vai. Segue os seus instintos e vai. Pode ser que seja mais difícil para alguns, pode ser que seja mais ou menos trivial para outros, porque aqui que vai morar o lance da relatividade, porque o tempo que cada um vai ter para se enxergar nesse meio vai variar de pessoa para pessoa, também vai ser relativo. Algumas pessoas vão ter uma facilidade imensa, outras nem tanto, inclusive por causa, sei lá, de situações de ensino médio, ensino fundamental, que não tiveram algumas informações mais elementares que ajudariam nessa jornada, facilitar essa jornada no ensino superior um pouco mais fácil. Mas enfim, cada um tem a sua história, cada um tem o seu trajeto para ser realizado, cada um tem os seus cada uns. Então, a mensagem que eu deixo final se você que está me escutando agora, se você gosta de fato, se você acha que você gosta de fato dessa coisa, quer fazer ciência, quer ser um cientista, ou quer entender um pouquinho dessa ciência para aplicar em alguma outra coisa, vai de coração aberto, mas vai com responsabilidade, tá? Porque também exige dedicação, e é exatamente por isso que você tem que ver se isso é você, né? Se é o que te toca mesmo, se é esse negócio do seu trabalho não parecer um trabalho, porque você vai ter que se dedicar bastante, porque a vida de um cientista é às vezes uma coisa meio doida, por exemplo, igual a galera lá atrás tentando entender coisas estranhas, como assim o espaço tá se contraindo, como assim o tempo tá dilatando, como assim a luz não varia quando eu ando com ela no carrinho, como assim uma pessoa defende que a luz é onda, é partícula, sempre vai aparecer coisas estranhas pra gente ter que fazer, ou ter que analisar, ou ter que entender coisas que não são tão triviais assim, coisas que não são tão visíveis pra gente, né? Mecânica quântica, por exemplo, é um negócio também muito maluco, a gente não consegue ver um monte de coisa e mesmo assim a gente faz. Então é isso, se vocês acreditam nisso que é o certo, vai. E mesmo se não for o certo depois, mais pra frente, vocês falarem, não era muito isso que eu queria fazer, também não tenham vergonha nenhuma de falar que não era e
achar um novo caminho, um novo trajeto para a vida de vocês, porque nada foi perdido, nada foi jogado em vão, tudo é conhecimento e isso faz parte de você. Cada um é uma pessoa diferente da outra, cada um tem uma história, cada um tem uma bagagem. Que bom que é assim. Então, se o seu tempo, de repente, você precisar de mais tempo para entender alguma coisa do que o seu coleguinha, tudo bem. O tempo passa diferente para cada um e tá tudo bem. É isso aí. Muito obrigado, Maria. A gente vai voltar, pessoal, a falar sobre relatividade. Então, se você tiver mais interesse sobre esse assunto, a gente vai retomar muitos dos assuntos que a gente falou aqui num próximo programa sobre o paradoxo dos gêmeos. Muito obrigado, Maria. Muito obrigado a você que está ouvindo o Sensation. Não esquece de seguir a gente nas redes sociais, principalmente no Instagram, que a gente tá mais lá, e divulgar, gente. Ajuda a gente a divulgar aí. Pede pro seu amigo do seu lado dar um play aí no Sensation e nos ajudar. Muito obrigado também. Não agradeci a mim mesmo. Até mais. Tchau. Este programa foi editado por André Luiz.